Olá, gente! Estamos aqui em mais um podcast. Hoje eu tenho aqui uma convidada, minha amiga Ana Riciopo, para nós falarmos aqui de um tema muito bom, muito atual, muito explorado. Mas por que eu convidei a Ana? Porque ela tem uma experiência pessoal muito interessante. A Ana tem também um testemunho de cura. Hoje ela não vai falar sobre cura. Hoje nós vamos falar sobre alimentação e a sua relação com as emoções. A Ana, quando eu conheci, ela era rato de academia. Era uma pessoa assim que vivia com aquele corpo malhado e ela teve uma mudança gigante na vida dela. Então eu queria que ela falasse disso hoje. A Ana é psicóloga com especialização em TCC, terapia comportamental, e também sistêmica de família. E, Ana, um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço por essa oportunidade, né, de poder falar um pouco. E acho que vai ser maravilhoso. Nós vou fazer para ela algumas perguntas e ela vai colocar muito daquilo e de um processo também que ela está passando, né? Como eu a conheço, por que eu convidei? Porque eu acho importante isso. Ela está passando por um processo de reeducação, né? Ela já teve esse problema da doença, que foi muito difícil para ela, mas ela venceu, graças a Deus. E hoje ela está num processo de reeducação alimentar e já vi ela perder assim, muito peso. Então, quando tem uma pessoa que passou pela experiência, é diferente de alguém que não passou falar. Então, acho que comprova, né, a teoria, aquilo que a pessoa autentica a teoria quando a pessoa passou na prática. Então, Ana, bem-vinda e eu queria te dar a oportunidade para você trazer para nós hoje. Obrigado. Então, vamos lá, né? A Márcia já falou aí, né, como eu era um rato de academia e malhava, eu tinha um altar dentro de mim, né, do meu corpo, era uma coisa muito forte para mim. Era um exagero, passava da normalidade, né? Porque tem uma diferença de você cuidar para trazer saúde e de você idolatrar. Exatamente. Então eu tinha muito isso no passado, né? E aí, conhecendo a Cristo é como se assim, ele preencheu aquele vazio, ele me ensinou, né, que eu não preciso ficar escrava. Né? Eu fui para um extremo, né? aquele pensamento dicotômico, 8 nem 80, não existia outro tons para mim. Ou era bem malhado, ou era bem magrinha, de eu ter o meu filho e as pessoas perguntaram se eu tinha feito bariátrica. De tanto que eu só, né, não comia quase nada, então fiquei magra rápido, em 3 meses. Fazia muito sucesso, né? Quando eu até morava aqui na Barra, malhava aqui na academia, e as mulheres vieram me perguntar, e eu falava, eu tô comendo muito, muito, muito pouco. E aí, nessa caminhada, né, que eu conheci a Cristo, e aí fui estudar e me mudei, acho que o bairro também influenciou muito, eu me mudei, e aí eu comecei a ir para outro extremo, só estudar, e o que aconteceu? Eu esqueci de mim. E aí, no decorrer, né, dessa caminhada, dessa trilha, né, eu comecei a comer coisas que viciam. Eu me distanciei da comida natural, da comida que Deus faz. Porque a gente sabe que a comida industrializada, ela tem gordura, ela tem sódio, ela tem açúcar e ela vicia. Ela é viciante. Então eu comecei a comer, eu parava num sinal, comprava aquelas pipoquinhas, biscoito que leva gordura hidrogenada. Comecei a comer. Gente, é igual dinheiro. Um dia a conta chega. E a conta chegou. E aí chegou, mas mesmo assim, gente, eu não fiz atividade física, continuei comendo, até que chegou a pandemia, né? Quem não na pandemia? E aí você aliviou, né, as suas angústias, as incertezas do que aconteceu em 2020, e aí comecei a comer mais ainda em 2020. E aí, passando por alguns problemas, né? Quem é que não passa, né? Quem é que não passou em 2020, né? Foi Eu mudei 3 quilos na pandemia. Você eu sou regrada. A massa é regrada, gente. Engordou pouco. Tem que agradecer. E aí eu comecei a comer. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Nossa, peraí, eu tenho que identificar isso, né?
E aí eu trabalho com a comportamental. E a teoria cognitivo comportamental, eu vou explicar algo aqui para vocês que fica mais lúdico, tudo que é lúdico a gente lembra, a gente nunca mais esquece. A tríade da teoria cognitiva comportamental, a gente pensa, a gente sente e a gente se comporta. Então, meus pensamentos afetam as minhas emoções, que afetam o meu comportamento, né? Depois eu vou falar sobre a emoção. Então, eu comecei a falar, Ana, peraí, você tem que aplicar comportamental. Eu aplicava em outras áreas da minha vida, Sim. mas nisso eu não estava aplicando, eu estava dando bobeira. E eu falei, gente, peraí, o que eu estou pensando que está me gerando essa emoção? Né? Porque a emoção ela é alegria, ela é tristeza, ansiedade, desamparo, medo. E aí eu falei, peraí, eu estou sentindo algo que está me levando a comer desenfreado. E a gente sabe que o ser humano tem a tendência de fugir da dor e do medo. Sim. E a gente tem que o quê? Quando você identifica isso, você vira a chave. E eu falei, peraí, o que está acontecendo que eu estou pensando, que eu estou, né, me sentindo essa emoção aqui, essa ansiedade, essa tristeza? Por que eu estou assim? E aí, quando a gente não identifica essa emoção que está dentro aqui do nosso coração, a gente procura coisas externas que vai distrair a gente, para preencher. Exatamente. E aí, o que a gente procura? Principalmente, né, a gente, né, cristão, a gente vai procurar o quê? Na comida. É legítimo, tem fácil, tá em casa, né, Ana? Isso. Eu não vou na bebida, né? Isso porque isso tá atrelado a qualquer vício, gente. Você buscar alívio na bebida, você buscar alívio na pornografia, você buscar alívio na droga, você buscar alívio hoje. Trabalho exacerbado. Buscar alívio na internet. Quando eu vou pro Instagram e eu fico ali passando o dedo, eu fico vendo a vida dos outros, eu esqueço da minha vida, eu esqueço da minha realidade. E eu fico ali, anestesiada nas redes sociais. E a mesma coisa é a alimentação, a comida. Eu comia para me anestesiar de algo. Ora, a comida não foi feita para isso. Deus não fez ninguém para ser sobrepeso. E olha, gente, nós estamos falando de alguém que eu conheço a Ana na vida espiritual. Ela é uma mulher equilibrada, ela é uma mulher que desenvolveu, que ela foi minha aluna quando ela se converteu. Primeira pessoa que deu aula para Ana na igreja fui eu, há 20 e tantos anos atrás, quase 30. Ela é equilibrada emocionalmente, ela lê a Bíblia, ela é uma mulher que se esforça, ela já fez seminário. Então, ela tem a disciplina espiritual coerente na vida dela. E olha como é que é importante isso que ela vai falar agora, tá? Não tô falando de uma pessoa desregrada espiritualmente, de uma pessoa... Não! Ela sempre buscou as coisas de Deus, sempre buscou ser fiel a Deus. Mas nesse ponto aí, ela não viu o caminho que ela tomou. Por isso que eu queria que você prestasse atenção nisso, que isso é muito importante. Fala, Ana. Então, e aí eu comecei a me perguntar, fazer perguntas, porque é através das perguntas, né, na comportamental também a gente usa o questionamento socrático, é através das perguntas que vem as respostas. E aí eu comecei a perguntar, Ana, que a gente chama de diálogo interno, Ana, por que você tá comendo assim? E eu falava, meu Deus, o que eu tô sentindo? Ana, você tá sentindo isso. E é isso que está trazendo desconforto para você. Classifica o sentimento. Ana. A emoção de ansiedade, tristeza. Sim. E aí é isso, Ana, que está fazendo você o quê? Se comportar. Lembra que eu falei no início? Eu penso, eu sinto, eu me comporto. Então, eu penso, eu sinto e eu como. E aí eu tava o quê? Eu estava saindo da minha realidade, fugindo, que a gente faz isso de fuga. Eu posso fazer qualquer coisa de fuga, né? Até se eu ficar muito, né? Tudo tem que ser com equilíbrio, como a Márcia falou, né? A gente gosta de ler a palavra, de estudar, mas também tem que ser com equilíbrio. Tudo tem que ser com equilíbrio. A própria palavra vai falar sobre isso, de moderação e de equilíbrio. E aí, nesse momento da minha vida, que isso é normal, né? Nós somos seres humanos. Antes de nós sermos psicólogos, nós somos seres humanos. Nós temos, né, pensamento, nós temos emoções e a gente tem o nosso comportamento. Então, assim, é isso que é mais interessante, que quando você faz essas perguntas, você identifica o que é, aí você vira a chave. Exatamente. Aí você vira a chave. É isso que é muito interessante vocês saberem. E vocês nunca mais vão esquecer o que está desconfortável dentro de você. Por que você está aliviando
essa sua ansiedade, essa sua tristeza na alimentação, na comida. E se a gente ainda buscasse uma comida saudável, né, Ana? Mas não, a gente vai buscar o que dá prazer, que é o doce, é a massa. Porque esse bateu aqui no estômago, liberou, né, hormônio do prazer. Porque o açúcar faz isso. Por isso é altamente viciante. Exatamente. A gente nunca busca para prazer ou para descarregar uma coisa saudável. Raramente. Não é? Exatamente. E aí, eu comecei a pesquisar, eu comecei a pedir ajuda, porque, né, nós somos templo do Espírito Santo, então o Espírito Santo ele está em você e com você. E eu comecei a falar, por quê? Por que eu tô assim? Se você tá aqui comigo, você é uma pessoa, né, que ele me ajuda, o Espírito Santo ele te ensina, ele te consola, ele te dirige, ele te conforta. Por que eu tô passando por esse momento e eu tô deixando a comida preencher isso? Se eu sempre fui uma mulher que teve fé, sempre fui uma mulher que confiei em todas as coisas que eu passei na minha vida, eu sempre confiei no Senhor. E nesse momento eu não estava confiando. Eu falei, Deus, me ajuda, porque eu sempre fui uma pessoa disciplinada até ao extremo, né? Só que aí eu fui para outro extremo, que é comer desenfreado. Então eu percebi que alguma coisa não estava bem. E aí, como eu gosto muito de ler a palavra, eu fui para a palavra, eu estava na minha busca, né? Além de eu lançar mão da psicologia, né? Da minha área, principalmente a comportamental, eu fui para a palavra. E aí me soltou os olhos, né? Que eu tô lendo o Novo Testamento e veio esse versículo aqui, Márcia. 2 Pedro, anota aí, gente, 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmo servo da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Eu gosto dessa parte B, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. E o Espírito Santo falou comigo que eu estava serva, eu estava escrava, aquilo que é vencido. Então, a comida, que não é nem a comida em si, porque não é o meu ponto fraco, a Márcia falou exatamente isso, porque o doce, ele libera o hormônio do prazer, a serotonina, né? A dopamina, ele é anestesia, os hormônios têm essa função, eles estão atrelados na sua regulação emocional. E aí, cada vez mais eu queria o doce. E aí eu percebi, eu entendi, virou a chave. Opa, eu tô sendo vencida pelo doce, não pela comida. Tem gente que é salgadinho, tem gente que quer comer muito mesmo, né? O meu foi o doce. E aí me soltou os olhos, eu falei, nossa, então é isso, eu tô pensando alguma coisa, a gente fica preocupado. Meu Deus, tem que pagar boleto, tem que não sei o quê, tem que emagrecer, e você fica com aqueles pensamentos borbulhando. Aí você vem, sente, opa, peraí, como você falou, vou comer. Eu vou comer um docinho aqui. Eu mereço. Sorvetinho. A vida tá tão difícil, eu mereço. Que delícia. Sabe de uma coisa, já que eu comi, né, esses são os sabotadores, né? Já que eu comi esse sorvetinho, eu vou comer esse chocolate também. Não tem problema, só um chocolatinho. Só um chocolatinho. E aí você, quando vê, você vai beliscando. E aí você não tem essa consciência, é isso que é libertador. O autoconhecimento, que tanto se fala nas redes sociais, Márcia, é justamente isso. Eu tive um autoconhecimento que estava fazendo eu buscar aliviar isso que eu tava passando na comida, no doce. E aí você tem o quê? Quando a gente tem um autoconhecimento, que o conhecimento faz o quê? Ele liberta. E aí ele me trouxe um autocuidado. Não, eu posso comer, eu posso todas as coisas, né? Mas tem nem um outro todas vídeo, todas são lícitas, todas as coisas me convêm, mas nem todas são lícitas, nem todas me edificam. Então eu tenho o quê? Quando eu tenho essa consciência, eu vou fazer boas escolhas. Né? Porque a gente tem que saber diferenciar que existe dois tipos de fome, né? A fome física, ela dói a barriga, né? Você tem dor de cabeça, ela não é seletiva. Você quando tá com fome, que você tá sentindo isso, você come alface, você come, chuchu com ovo você come, né?
E ela te sacia. Por quê? Principalmente quando você está buscando essa comida que é mais próxima do que Deus fez. Exato. Que é a comida de verdade, que é desembalar menos, ir pro açougue, ir pro hortifruti. Eu comecei uma coisa que foi muito legal nessa descoberta, que eu não gostava de cozinhar, né? Meu filho que vê isso, meus sobrinhos vão lembrar disso. E aí eu comecei a gostar, eu comecei a descobrir. E cozinhar, você fazer comida pra você e para as pessoas que você ama, ela também é uma terapia. E ela tá relacionada à sua memória afetiva também. Que é uma das coisas também, a memória afetiva também pode fazer com que você coma mais. Porque quando a comida tá indo pra sua boca, você tá ali, ó, lembrando, você tá cheio de registro nas suas memórias. Minha mãe fazia esse bolinho de chuva. O cheiro, fazia, né, Ana? O cheiro, ele tem uma ligação emocional fortíssima. É um dos sentidos mais complexos aqui, ó, no cérebro e tudo, é o cheiro. Porque tem todo um mecanismo incrível aqui para ele acontecer, mas a memória do cheiro é tão incrível que eu me lembro do cheiro da grama, relva molhada quando eu era criança e que eu andava na chuva lá na fazenda no interior. Olha como é que... E quando se trata da alimentação, porque a alimentação mexe mais ainda com o psicológico. Então, às vezes, você sentir o cheiro de uma comida. Quem não passa numa padaria, na frente de uma padaria, 4 horas da tarde, que tá saindo aquele pãozinho, aquilo não mexe com você? É afetivo, é memória afetiva. Né? Então eu diria, Ana, não sei se você concorda comigo, que na hora da comida é um momento muito racional. Sim. Você concorda? Sim. Aquilo que nós vamos escolher, aquilo que nós vamos comer, né? E outra coisa, além de tá ligado ao afeto, o fato da comida ser racional, nós temos que pensar o seguinte: aquilo que você desabituou e você quer habituar, ou que você nunca teve o hábito, vai levar um tempo. Mas depois de um tempo habituado a comer, o seu cérebro já vai aceitar com muito mais facilidade. Por isso que a tendência de quem come o doce é sempre comer mais. É uma tendência de quase não parar. Sim, e aí tem gente que é contra, né, a restrição do doce, mas eu já vi muitos nutricionistas falarem, né, que tem gente que se ela comer o doce, assim como para outras drogas, né, que vicia, você abre as portinhas do inferno e você quer comer mais, como você falou. Exatamente. E aí, então, aí que é interessante você ter esse autoconhecimento de você, que você vai ter o autocuidado. Não, no momento, eu não posso comer o doce agora. Eu não estou nessa fase, nesse momento de comer. Porque eu me conheço, se eu comer, eu não vou parar nesse docinho. Mas tem uma coisa muito legal que eu também estou utilizando, que é da comportamental, você trabalhar os seus pensamentos comigo em relação ao doce. Que eu agora, quando eu olho para um doce, eu falo assim: um brigadeiro tem o mesmo gosto dos 10. Por que eu tenho que comer os 10? Exatamente. É uma matemática muito boa para te ajudar. Tem o mesmo gosto de 10 bolos. Por que eu tenho que comer 10 pedaços de bolo? Exatamente. E para quem gosta Isso é um raciocínio que eu tenho também. Para quem o famoso pão de sal, quem gosta muito de pãozinho de sal, eu até escutei meu paciente falou que funcionou muito isso, ele fez essa semana, que ele é apaixonado por pãozinho de sal. Ana, doutora, como é que isso funcionou? Um pãozinho tem o mesmo gosto de 10, por que eu tenho que comer os 10? Exato. E a gente tem que aprender, quando a gente fala de saber da comida física, que é racional, que está atrelado, né, o córtex pré-frontal, da gente analisar, avaliar, raciocinar. Isso leva a gente até não por um impulso, né? Sim. De não comprar por impulso, sim. De não ir pra pornografia por impulso. Então, quando você trabalha essa parte aqui, porque a emoção tá atrelada ao sistema límbico, você o quê? Você fala assim, você fala não pra você. Você saber dizer não pra você e dizer não para as pessoas, porque a gente tem muito nisso de querer agradar também o outro e a gente, só mais um pouquinho, come, tá uma delícia. E você não ser permissiva, porque você sabe que você ainda não tá nesse momento, você não tá nessa fase de poder comer algumas coisas. E aí, voltando, a comida física, ela sacia você. E olha que interessante, o estômago é onde? É aqui. E aonde estão os seus olhos? Aonde? Na sua cabeça, no cérebro. Por isso que eu amo a comportamental. Porque tudo na nossa vida começa aqui, tudo parte daqui. Então eu vou
começar a raciocinar, eu vou começar a analisar, eu vou comer hoje, como todo mundo fala, comer consciente. O que é comer consciente? É eu saber o que eu tô comendo, é comer devagar. Gente, não é uma coisa fácil, tá? Que a gente tá falando aqui. A gente sabe que é difícil, mas a gente tem que treinar. Tem que treinar. Uma coisa que eu tô treinando, que né, as pessoas que trabalham com transtorno alimentar, é você estrategicamente comer e deixar um pouco. Por que você tem que comer tudo? Por que você desenvolveu essas regras? Essas regras você desenvolveu lá na infância. Come tudo, porque se você não comer tudo é pecado. E aí você comendo tudo, né? Quando a gente é criança, recompensa. Come, se você comer tudo, mamãe vai dar o quê? Danoninho pra você. Qual é a criança que não gostou de danoninho, gente? É verdade. Então assim, olha como é que está tudo. Olha como é que está tudo na nossa memória. E aí, a segunda fome é a fome emocional. E a emoção, que a gente falou assim, a emoção e a alimentação, elas estão ligadas? Elas estão intimamente ligadas. Estritamente ligadas. Elas são, parece que são amigas, elas andam juntas. Duas faces da mesma moeda. Por quê? Porque a emoção, ela vai falar, ela tá atrelada à afetividade. A emoção, ela é tensa, ela é momentânea e ela é aguçada, ela é aguda. Ou seja, o que ela é? A emoção, ela é passageira. E aí, quando a gente entende isso, né, que o conhecimento liberta, quando a gente entende que a emoção ela é passageira, você não pode ser vencida, foi aí que o Espírito Santo falou comigo, por uma coisa, Ana, que é passageira, que é momentânea. Olha como é que bate. Muito. Se você distrai a sua mente... Vai falar de quê? Vai falar daquele versículo que eu gosto muito, que está atrelado à inteligência emocional, o domínio próprio. Sim. Ana, você não nasceu para ser vencida pelo doce, pela comida, pelo alimento. Você nasceu, Ana, você é coroa e criação, você é imagem e semelhança. Isso está atrelado também aos pilares da autoestima, né? De como você se enxerga, como que você se vê, Ana, nesse momento. Né? O quanto você, qual a opinião que você tem de você, Ana? A autoeficácia, que está tudo atrelada à autoestima, né? O quanto, Ana, você consegue resolver, Ana, esses conflitos. Isso fala de autoeficácia. Quanto mais eu consigo resolver algo que está pendente, mais a minha autoeficácia, mais a minha autoestima vai se elevando. E uma outra coisa que está atrelada à autoestima, o autoconceito. E aí eu fui vendo, eu fui percebendo, o autoconceito é o quanto você cuida de você. Muitas pessoas pensam que está atrelado a egoísmo, a não amor próprio, a não vaidade. E aí você às vezes se coloca lá no último da fila, você cuida de todo mundo, mas você não cuida de você. E eu me percebi assim, sabe? E aí, quer dizer, voltando para a emoção ela é seletiva. Quando você está passando por um momento estressor, como eu falei, que a emoção, você está ali, é um momento que você está vivenciando, você está preocupado com algo, com um diagnóstico, você vai mudar de estado, você vai mudar de bairro, né? Houve um término de namoro, você não está entendendo, várias coisas situações que estão acontecendo na sua vida, você não raciocina, você não pensa, a emoção é uma coisa assim, eu quero, né? Tem gente que fala assim, bebe água que passa, lê um livro que passa. A água não passa, na fome física passa. Na fome física, você é um livro, você passa. Mas na fome emocional, você quer destruir, você quer comer a primeira coisa que vem na sua frente. Por isso que aí a gente fala do planejamento. Você ter algo, ter coisas na sua casa, são estratégias, né? Pra quando vier essa fome emocional, já que você está se conhecendo, você se permitir mais comer coisas que vão te alimentar, que vão te saciar, que não vai fazer com que você tenha essa emoção explosiva de querer comer tudo que vem na sua frente. E uma coisa muito interessante, que eu lendo esse versículo, eu trouxe à minha memória, né? Qual foi o primeiro alimento que o homem caiu, né? Que nós acreditamos na teoria do criacionismo. Qual foi o primeiro alimento que a mulher e o homem foram tentados? Maçã. Uma fruta, né? Que se diz, doce. né? É uma fruta doce. A fruta é frutose também, porque quanto mais doce a gente come, quanto mais carboidrato a gente come, a nossa insulina, ela sobe e mais isso gera mais comer. fome, mais vontade de comer. Exatamente. Então, olha só. Lá no passado, eles caíram pela alimentação. A fome emocional, ela é seletiva.
Você tem vontade de comer um chocolatezinho, você tem vontade de comer um bolinho, você não tem vontade de comer comida de verdade. Não. Já parou pra pensar nisso, Não, Márcia? não mesmo. Você não tem? Não mesmo, Então, não. só que o que acontece com a fome, voltando, a fome física, ela te traz saciedade. A diferença da fome emocional, ela te traz culpa e arrependimento. E aí, ela vira um ciclo. Um ciclo, você desiste. Agora, Ana, antes da pessoa comer, normalmente os pensamentos que vêm, que nós estamos falando, pensamento, sentimento, né, e comportamento, que é muito interessante. Normalmente, pelo menos pra mim, olha, que não sou viciada em comida e nada de doce. Gosto de doce, mas eu me seguro, né? Normalmente, a gente pensa primeiro assim, eu mereço, não é? Quando você está estressado ou nervoso, a vida está difícil, eu mereço comer isso aqui, né? É esse o pensamento que vem primeiro. Sim. Só que depois que você come, porque ele repete, vem de novo, vem de novo, vem de novo. Aí depois que repete, aí vem o quê? A culpa. A culpa. E aí você fica mal, você fica péssima, você se sente... É uma estranheza, é uma emoção tão ruim, sabe? Fica exatamente esse ciclo. Você começa, recomeça, desiste, você volta, sabe? Por quê? Porque justamente você é como se você ficasse incapaz. Será que eu vou conseguir? Realmente, acho que eu sou uma fracassada, acho que eu nasci pra ser sobrepeso mesmo, eu vou vencer, eu vou me acostumar mesmo com essa roupa maior. Eu vou ser uma gordinha feliz. Eu sou uma gordinha feliz, mas o ser obeso hoje é saúde, né? A Organização Mundial da Saúde fala sobre isso. É isso que eu queria falar, Ana, porque sabe por quê? Vocês que estão nos ouvindo, vocês podem pensar assim que isso é muito da moda, que existe um padrão aí. Não, gente, existe um padrão de magreza que eu sei que eu nunca vou me encaixar nele, nem Ana. Isso é autoconhecimento também, tá? Porque o padrão de magreza é que leva muitas adolescentes à anorexia e à bulimia, que são dois transtornos alimentares totalmente ligados à emoção e a descontrole mesmo, neuroquímico aqui, ó. E existe um padrão que eles ditam, que a moda dita, as lojas ditam, mas entenda uma coisa, eu nunca vou ser Barbie. Nunca vou ser, a gente nunca vai ser, a gente, né, tem coxa, nunca vai ser Barbie. Eu odeio coxa grossa. Eu também. Tem mulher que ama coxa grossa. Entenda isso, eu sei que o meu biotipo é 1. Então, dentro desse biotipo, eu sei quanto que é um peso para a saúde. Nós não estamos falando de perder peso, de magreza Não, ela era rato de academia e saiu disso, entende? Só que ela foi para o outro extremo, como ela está falando. Agora ela buscou o quê? O equilíbrio, porque a saúde é importante, porque a obesidade, ela é doença, assim como a magreza extrema, entendeu? Que é o quê? É o outro ponto da curva, é o desequilíbrio, né? Concorda, Ana? Sim, ela traz muita restrição, né? A obesidade, ela traz muita restrição pra você na sua vida, muito cansaço, você não tem ânimo pra fazer as coisas. Então, assim, uma coisa que eu também percebi é quando você... Como é que eu vou falar aqui? Quando você começa a diminuir a comida mesmo, quando você começa a comer mais comida de verdade, reeducar, é como se você fizesse uma bariátrica natural. Seu estômago parece que vai diminuindo, vai diminuindo. Exatamente. Eu tô vendo isso. E hoje eu fiquei tão feliz que uma amiga foi na minha casa e falou: Ana, eu tô percebendo, você tá emagrecendo. E eu fui também na minha mãe: Ana, eu tô percebendo que você tá emagrecendo. E isso eu falei: sério? Ela: sério, tô assim. E aí isso te dá mais ânimo, isso te dá mais força de vontade, caramba. Então eu tô no caminho certo. Sim. Então realmente eu tenho que continuar trabalhando meus pensamentos, trabalhando as minhas emoções, né? Emoção fala de domínio próprio, fala de inteligência emocional. Então quando eu tô comendo desenfreado um doce, eu tô aliviando aquela a ansiedade, aquela minha angústia. Estou fugindo, quero fugir da minha realidade, quero um prazer momentâneo. Sim. E isso a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida. Esse prazer momentâneo, peraí, você tá acabando comigo. Não, peraí, vou dar um basta nisso. Aí eu vou raciocinar, eu vou analisar. Peraí, o que isso vai me gerar? Que consequências eu vou ter? Porque mudança fala de sacrifício. E a gente não quer sacrifício. A gente quer só a aguinha, né?
com açúcar. E a gente não para analisar que toda escolha, ela implica em perdas e ganhos. E se eu continuasse comendo compulsivamente esses doces, eu iria colher. Eu iria colher, Muito porque certo. tudo que a gente planta, a gente vai colher. Exatamente. Então, assim, então é mais fácil. Eu falei, não, eu vou por esse caminho aqui. E um outro versículo que chamou muito a minha atenção, eu estou usando muito para mim, além desse pensamento que eu trabalho agora com o doce, né, que eu falei do brigadeiro do pão, tem uma passagem que é linda, né, que Jesus, quando estava lá no pináculo, né, e aí lá o inimigo pegou e falou assim, olha só, tu não tá vendo essas pedras aí, você não tá com fome? Que ele tava no jejum, que hoje também, vou falar, 40 dias, que hoje se utiliza muito o jejum, e é uma coisa também que eu tô gostando, que eu fazia mais o jejum espiritual, né? E o jejum intermitente é uma estratégia. Aí eu gostei desse versículo, que aí Jesus vai e responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Então, peraí, Ana, o que tá saindo de você, Ana? Então, assim, o que eu faço agora, né? Eu trabalho com a minha mente. Ana, nem só de pão viverá o homem. Exato. Ana, nem só de pão E isso, viverá... olha, essa informação, essa fala, você pensa que talvez é bobagem, mas não. Quando nós falamos, quando nós proferimos a palavra, nós mandamos uma informação para o cérebro, ainda que seu cérebro esteja pensando, e é uma das indicações dos nutricionistas, é para você parar de falar em determinados alimentos. E ver parar também. de ver determinados programas que só mostram coisas assim. Aquilo vai estimulando o seu cérebro a ter vontade de comer, ou a de comprar, ou a tentar fazer, esse tipo de coisa. Então, a palavra... que nem só de pão viverá, era para Jesus afastar o diabo que estava sugestionando algo ruim para ele. Mas ela faz um efeito enorme no nosso cérebro. Por isso, parar de pensar em determinados alimentos, ver e buscar na TV e tal, é super importante. E aí você tem que descobrir outras coisas que te dão prazer. Exatamente. Porque a vida não é só feita de comida. A gente não come, a gente come para sobreviver. Exatamente. E aí você procurar uma atividade física que você gosta. Eu era muito resistente à musculação. E até com isso, esse meu sobrepeso, ele me prejudicou agora no meu joelho. E o quê? Agora, né? Como assim? Não foi pelo amor, foi pela dor? Agora eu tenho que, não é uma regra, tá, gente? Mas é necessário nesse momento, porque os pés, né, e o joelho é como se fossem os pés da mesa. Então eu tive que mudar a minha alimentação, tive que me entregar à musculação. Eu entendi que a musculação, ela traz benefício pra gente, principalmente para as mulheres, né? A gente vai ter mais músculo, isso, né? Vai ter ali isso aí, que o pessoal vai falar melhor, você vai ter músculo, menos gordura, né, no seu corpo, essas gorduras adiposas, né, que a gente, mulher não gosta. Então, assim, me rendi à musculação, que a musculação, ela faz bem, necessário para os nossos ossos. Com outras coisas que você pode se descobrir, gostar de repente, de pintar, de arte, de dançar, de ler bons livros, né? O que a gente fala, que a palavra vai falar, né? Renovar a vossa mente. O que é renovar a vossa mente? É ressignificar. Como que você ressignifica a mente hoje? Lendo bons livros, lendo a palavra, conversando meditando, com pessoas conversando que com passaram por essas pessoas que experiências. Na hora que você tá com uma vontade, não tá aguentando, liga para uma amiga, pra alguém. fala com uma amiga. Exatamente. Distrai a sua mente, tira o foco daquela emoção que tá querendo levar você para aquele comportamento de comer compulsivamente. Algumas pessoas, Ana, têm, raramente, tá? Porque a maioria das pessoas, ao estar estressada, nervosa, com problema, descarrega na comida. Com raras exceções, algumas pessoas perdem a vontade de comer. Isso é muito mais raro. O índice de pessoas que atacam a comida quando está ansiosa é muito, 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 muito além do que quem para a vontade de comer, né? Sim. E uma das coisas também que me ajudou muito, né, que pode ajudar você, por isso que é bom ter amigas, né? Uma amiga, eu vou mandar um beijo pra ela, Silvia, uma amiga que me ajudou, que está me ajudando nesse processo. Ela comprou um programa, né, de uma médica, e aí dentro desse programa, o que essa médica ela coloca como se fosse assim uma meta, um tempo. Ela pede para você retirar as frutas. Certo. Retirar por um tempo, tá, gente? Eu sei que tem gente que vai falar, não gosto disso, de restrição, me leva a compulsão. Não tem nada a ver. Não é pra você tirar pro resto da vida.
Então ela pede para você retirar as frutas e os carbos bons, que é batata, inhame, abóbora. Interessante como esse programa me ajudou. Por quê? Porque diminuiu sua vontade de comer doce. Eu percebi que eu tirando as frutas, gente, eu subestimei. Parece uma coisa mágica. Eu percebi que eu tirando as frutas, isso me trouxe um autocontrole. Um autocontrole o quê? Das minhas emoções. Que emoção? Ansiedade. De querer comer algo. Porque muita gente se engana com as frutas, né, Ana? Acha, não é fruta, eu tô comendo fruta. Gente, 10 caroços de uva tem um índice enorme de glicose. Quer ver uma coisa que eu não prestava, eu comia muito, por isso que eu cheguei aonde eu cheguei nesse sobrepeso? Eu sou baixinha, gente, tenho 1,61m. Passas. Quando eu vi uma nutricionista famosa falando nas redes sociais que uma passas corresponde a não sei quantas uvas, eu fiquei, meu Deus. Ela concentra o açúcar. E eu ali me distraindo, estudando, lendo, vontade de passas. Abacate, todo mundo pensa que o abacate é uma gordura boa? Mas você tem que comer com moderação. 2 mulheres que mandam comer por dia. Então, assim, olha quantas coisinhas a gente não sabe e a gente não vai dando conta que isso vai engordando a gente. Então, aí passou o tempo dos 30 dias, você não comer nenhum carbo nem as frutas. Aí a minha amiga, eu falei, amiga, eu tô sentindo uma coisa diferente, eu tô conseguindo ter mais controle dos doces, eu não tô mais querendo. Que legal, agora teve né? um evento agora e uma amiga falou, tá uma delícia esse bolo. Ela vai lembrar, tá uma delícia esse bolo, come só um pedacinho. Não quero, já falei pra você que eu não quero, não vou comer. Eu já comi muitos bolos, olha aonde eu cheguei. Não, eu não tô nesse momento. Ela falou, não, tá bom, você tá certa. Aí quando eu falei com essa minha amiga no dia seguinte, ela falou, amiga, se você tá conseguindo ter o controle e já foi liberado comer fruta, mas você tá conseguindo, você tá sendo bom, tá sendo benéfico, você... Amiga, fica assim, continue. Olha isso tá me dando controle emocional diante dos doces. Exato. É uma coisa difícil pra mim, que de repente não é pra você. Ô, Ana, você que tem que se descobrir, você que tem que ter esse autoconhecimento. E eu volto lá no Éden, quando Eva viu, o que tá escrito lá? Mexeu com todos os sentidos dela. Vendo que a fruta era boa para se comer, agradável aos olhos, porque a comida tem isso, tá? Tem pessoa que ao ver, aí desperta todas as emoções, não precisa nem do cheiro, basta ver. E normalmente os nossos olhos, ele foca aquela coisa que é mais para não comer mesmo. É impressionante isso. Então os sentidos, o pensamento e o hábito tá muito junto nessa hora que você olha para a comida. Então eu, Márcia, desenvolvi um hábito assim, 2 coisas que eu faço. Eu sempre saio da mesa, qualquer mesa, festa qualquer uma, com vontade de comer mais do que eu comeria. Sempre. Porque eu sou uma pessoa que tenho muito bom apetite. Eu como tudo, eu como amargo, eu como doce, eu sou uma pessoa boa de boca. Mas então eu sempre saio da mesa querendo comer mais. E outra coisa, eu nunca como o quente antes, eu sempre como o gelado, principalmente nessa época fria. Porque Márcia, eu sei que eu gosto de coisa quente. Eu gosto de chá quente, eu gosto de leite quente. Então eu como sempre o gelado primeiro, que é a salada. Se eu não comer a salada primeiro, eu não consigo depois comer a salada. Então, eu comendo a salada, um prato de salada grande, salada verde, vermelho, colorido, aí depois, quando eu vou comer as outras coisas, a minha fome já abrandou, eu já como bem pouquinho, e aí eu racionalmente boto mais proteína e 1 ou 2 vezes por semana um carboidrato, entendeu? Sim, tá vendo? Isso que a Márcia falou, ela tá tendo um autoconhecimento dela. O que ela tá fazendo? Ela tá tendo um autocuidado, porque ela se conhece. Sim. E isso tá ajudando a você, porque o mais difícil é você manter o peso. Ó, deixa eu falar então. Esse é o segredo, até na relação de casal, é você manter uma relação saudável. 15 anos, 15 para 20 anos praticamente com o mesmo peso. Eu engordei nos últimos anos agora, na pandemia engordei 3, que eu falei pra vocês, mas já perdi. Então eu engordei, eu estou assim, 3 quilos a mais do que eu estava há 20 anos atrás. Que é normal envelhecer e engordar. Cada 2 anos, cada 5 anos você engorda 2 quilos, se você for rigorosa. Então eu tô conseguindo isso, mas eu faço atividade, eu como dessa forma. Gente, ela é disciplinada, ela tá de parabéns. Eu tô com 57 anos, qual o resultado disso?
tô acima do peso um pouquinho, mas eu não tenho glicose, eu não tenho colesterol, eu não tenho diabetes, eu não tenho nada alterado nos meus índices. Nossa, A médica muito legal. todo ano me dá parabéns. Então veja o que eu tô falando pra vocês, não é estética, é saúde. É saúde. Com 50, eu vou fazer 58 anos. Entendeu? Sem ter nenhum índice alterado. Parabéns. É uma vitória. E sem Uma vitória. contar que eu tinha osteopenia. Por causa da menopausa, o que veio? Baixa massa óssea. Os ossos vão perdendo a capacidade de se renovar. O que a médica falou? Corre e faz musculação. Eu tô curada da osteopenia. Eu me rendi à musculação. Tô curada da osteopenia. Tá vendo aí? Essa foi uma semana estressante, cansativa pra mim. Mas eu não deixei de ir segunda, não deixei de ir ontem. E amanhã eu tô lá às 7 horas da manhã. É como um renovo, aquilo te tira o mau humor, te tira a ansiedade. Então eu não marco nada, é outra coisa que eu faço como propósito. Eu não marco nada às 7 horas da manhã, 3 vezes, 4 vezes por semana. Porque é saúde, é um bem-estar. E é disciplina, né? É Você disciplina. fazer o que você não tem vontade, porque você sabe que é importante. Isso. E uma estratégia também, que a comportamental também fala sobre isso, de exatamente fazer o que você faz. De você ir, quando você determinar e entrar, voltar pra academia, você sempre naquele horário, você criar um Isso. hábito. E Ou o é que de é manhã, mais, ou é outra de coisa que eu tarde, ou é de aprendi, noite. o que é mais difícil pra você, faça na primeira hora, que é quando seu organismo tá com mais força. Final de tarde, eu não consigo. Você já Eu vai sou uma ficando pessoa cansada. que durmo cedo, não consigo. Então a primeira coisa que eu faço, o mais difícil, faz na primeira hora. O mais difícil pra você comer, coma primeiro, pra depois comer o que é saboroso. Então essas prioridades assim ajudam muito, Ana, concorda? Sim, eu concordo. E é regularidade, né? Também. É você ter regularidade. Sim. É você ter constância. O segredo é Sim. constância. Em tudo na Em vida, tudo né? na vida, é a constância. Então, assim, uma coisa que, pra terminar, pra fechar, Márcia, é a emoção não sentida, ela vira comida. Ah, ó, essa frase, grava essa frase. A emoção não sentida, ela vira comida. A ansiedade, né? A emoção oprimida, aí eu já vou para ansiedade, ela também gera ansiedade. Quer dizer, tudo que você oprime, tudo que você não fala, que você não expressa, ela se transforma em emoções ruins. E aí volta aquela dinâmica do copinho que você tem que se perguntar: opa, por que eu tô pensando assim? Eu tô pensando assim, então eu tô sentindo isso, tô tendo essa emoção aqui, porque eu não tô verbalizando, eu não tô tendo esse diálogo comigo mesmo, por que essa emoção tá me trazendo desconforto e tá fazendo o quê? Eu querer comer coisas que não vão me trazer saúde, que não vão me trazer benefício. Então, assim, é uma coisa que eu também tô pensando muito, a emoção não sentida, porque eu até falei ontem no meu story, a gente tem muito medo de sentir a emoção. Gente, e a gente não deixa de sentir. A gente não deixa, porque a emoção, ela é igual a fome, ela vem como uma onda. Eu não falei que a emoção ela é aguda, ela é momentânea, né? Ela é tensa. Por quê? Mas você tem que entender que ela é passageira. A emoção, ela não é seu inimigo, ela não vem pra te destruir. Sim. Quando você recebe a emoção com ternura, sabe? Quando você acolhe, é igual quando uma amiga vem, amiga, eu não tô bem, eu não tô legal, aconteceu isso. O que você faz com essa amiga? Você ouve, você acolhe com ternura. Você fala, fala, amiga, o que tá doendo aí no seu peito? Já O que tá te aliviou incomodando? Pronto, ela já aliviou. Já aliviou. Exatamente. Então, assim, aprenda isso, ter esse diálogo interno, a perguntar pros seus pensamentos, identificar que emoção você tá sentindo e que tá levando a você comer desenfreada, sabe? Então, assim, é essa dica que eu deixo aqui. Depois vamos ter oportunidade para falar mais, né, Márcia? Sim, vamos. A Eu vou Ana vai aqui pra falar de um da minha- testemunho de cura que ela teve de cirrose não. Não, hepatite. Isso, uma luta muito grande, né, Ana? Era quase que um diagnóstico fatal. Mas assim, ela Eu sou um teve... milagre. Ela é um milagre. Depois, num outro podcast, nós vamos falar de outras coisas aqui da palavra e ela vai trazer. Mas olha como que é importante, gente. E às vezes, né, Ana, uma coisa que eu queria falar é que tem pessoas que não conseguem sair desse looping de emoção e comida e emoção sozinho. Busca ajuda, gente. A gente não dá conta de tudo. Isso. Olha aqui, a Ana tá falando de algo, a Ana é psicóloga. Entendeu? Ela é especializada na TCC. E olha, ela demorou alguns anos, um tempo, para ela aplicar para ela mesma aquilo que ela aplicava para os pacientes. Porque a luta que ela passou, e eu sei o que ela passou, isso meio que deixou ela meio num turbilhão.
Então, até o momento que ela... envolvida com os problemas, com as dificuldades dela, que ainda não tá fácil, mas ela... O que ela fez? Eu tenho essa ferramenta na minha mão. Eu tinha uma professora muito 10 na faculdade que ela dizia pra mim assim, olha, ela fazia o somatório de quanto nós íamos pagar no final da faculdade. Esses tantos mil que vocês vão gastar pagando essa faculdade, se você não for atender, mas você aplicar pra você, tu ganhou esse dinheiro. Esse dinheiro não foi jogado fora. Por quê? Porque, gente, é maravilhoso a gente controlar, aprender. A tal da inteligência emocional tão falada, tão propagada aí no coaching e tudo mais, né? É exatamente essa capacidade que você tem de sentir, aprender a expressar, controlar e filtrar essas emoções estressantes, né? E uma coisa que, antes de terminar, que eu lembrei aqui, que a gente vai falando, a gente vai vindo na nossa memória, que você pode se identificar e você pode estar passando por isso, que a gente... Como é que eu vou falar? Eu ia falar de... Esqueci agora. Você quando você quer comer, as pessoas falam assim, nossa, mas como assim? Você tá tentando isso, tá comendo essas comidinhas que eu faço, né? Essas comidinhas agora saudáveis. E como é que você não tá conseguindo emagrecer? É isso, eu lembrei agora, o insight. Por quê? Porque eu não emagrecia. Porque como eu falei que eu estava aliviando todos os meus problemas no doce, Sim. Eu ia numa festa, gente, eu comia o que estava na festa, trazia o que estava na festa e comia tudo em casa. Eu não comia escondido não, porque eu sei que mentir, comer escondido é pecado. Mas eu comia. E o que eu ficava fazendo? Eu ficava justificando. Quando a gente justifica, Você não encara o erro. Você não muda. A mudança só vem, e a gente vê muito isso no processo terapêutico, exatamente. né? Quando você reconhece, nada. quando você para de justificar, quando você reconhece, a mudança vem. A transformação vem. A cura vem. E eu agradeço muito, 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 muito a Deus, sabe? De ter feito, né, esse trabalho comigo. O Espírito Santo me trazia a memória. Coisa, Ana, eu tô fazendo aqui com meu marido também, ó. Depois eu vou te mostrar a minha geladeira. É limpa. A nutricionista falou isso pra mim. Sim. Limpa a geladeira. Sim. Limpa a geladeira. É só as frutas que ele pode comer, são poucas, porque é diabético, não pode comer muita fruta. Entendeu? Não tem iogurte, não tem essas coisas. Tem que tirar. Entendeu? Sim. Não tem biscoito no armário, não tem. Tem ali um bolinho que foi feito hoje com farinha de aveia, dada pela nutricionista, com xilitol, que não é tão bom assim, mas a gente aprendeu a comer, entendeu? O pão não tem, de vez em quando, é só uma vez por semana que pode comer um pão integral, e aprendeu, ninguém morreu, e tá bem, a glicose dele fez isso, ó, baixou rapidamente. Você não pode ter coisas que vão te facilitar. Eu também estou tendo essa estratégia. Meu armário vazio, geladeira. E outra coisa, o que vai me ajudar. Economia, né, Ana? Economia. Como eu tô vendo isso? Nossa! Aquela coisa de planejamento que eu anoto, eu sou comportamental, muito por isso que eu me identifiquei muito com comportamental, porque eu acredito que todos os nossos problemas estão nos nossos pensamentos, e também de escrever. Eu sempre fui uma menina assim, adolescente, eu já anotar a agenda agora na faxina que eu fiz, eu joguei, eu falei, meu Deus, quanta agenda, porque eu gosto de anotar tudo. E aí eu fui vendo, eu tinha assim, nossa, eu não vou falar que as lojas que eu não vou fazer propaganda, eu achava isso tudo nessa loja. E barrinha e não sei o que, castanzinha, sabe, bolinho, não sei o que. Nossa, você falou tudo. Como eu estou economizando. Como o meu dinheiro está sobrando mais. Gente, façam isso que vocês vão ver. Vocês vão gostar dessa estratégia. Isso é uma estratégia. Por quê? Porque tem a questão dos olhos, do visual. Quem resiste uma mesa linda, montada com um monte de comida? Agora, é bom fazer de vez em quando? Amanhã eu vou ter uma mesa aqui em casa para os meus filhos nem jantar comigo. Mas é para os meus filhos, entende? No dia a dia, é o legume, é a proteína, é o ovo de manhã, uma coalhada feita em casa que eu aprendi. É isso que nos ajuda e, de quebra, você vai economizar bastante. Então, olha, se vocês gostaram, curtam, se inscrevam aí no canal, tá? Faça algum comentário, até sugerindo o tema mesmo. E esperem que logo mais à frente a Ana vai estar aqui de volta com uma palavra de testemunho maravilhosa que ela tem. Olha, a vida dela
nessa área da doença foi um milagre. E eu convivi com isso aqui em casa também, porque o meu marido teve o mesmo problema que ela teve e também foi um milagre na vida dele, tá? Então, Deus abençoe, que esse vídeo possa ser espalhado, compartilhe com alguém que precise, tá? Veja, nós não estamos falando aqui de estética, de vaidade, nada disso. Nós estamos falando de saúde mental e física, que as duas estão intrinsecamente correlacionadas. Não tem como você separar emoção da alimentação, alimentação da emoção. Então, quando você sentar na mesa, olha, o Espírito Santo, o trabalho maravilhoso dele é nos ajudar nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas que nós temos, né? Peça, Espírito Santo, me ajuda a lembrar daquilo que eu não estou identificando, daquilo que eu não estou querendo ver. Seja sincero com o Espírito Santo, porque ele vai te fazer lembrar, tá? Sim. Ele não deixa a gente sem lembrar das nossas mazelas, não. Ele nos lembra todo dia. E essa fé, mas é uma fé prática, porque a fé em muitos momentos ela é racional também, tá? Não é fé de sobrenatural, de achar que vai comer e Deus vai fazer a caloria embora. Não vai fazer isso não. Não vai não, não vai não. A fé para isso não funciona dessa forma, né? Não funciona, eu queria muito que funcionasse, mas eu não também. Funciona. Falou, bem lembrado, bem lembrado. A fé ela vai funcionar e o Espírito Santo vai te ajudar para aquilo que você tem que fazer. Autorresponsabilidade, autoconhecimento, que a Ana falou, né? Pensar no que você vai comer, né? Desligue câmera, desligue TV na hora da alimentação. Preste atenção no que você está comendo. Os nutricionistas avisam ensinam que a gente tem que mastigar uma garfada 16 vezes para esse alimento processar devagar e você pensar no que você está comendo. E quando você mastiga mais, seu cérebro já vai dando uma informação para o estômago que está sendo... Aliás, o estômago vai dando uma informação para o cérebro que está sendo saciado. Sim, perfeito. Até mais. Até mais.